Vamos dar continuidade àquele estudo de ontem, que nós iniciamos, na carta de 1 Pedro, capítulo 2. Os irmãos que não tiveram ontem nós falamos sobre a casa espiritual e Felipe fez a gravação, daí vou colocar no YouTube, daí os irmãos podem ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler o texto então, 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 10 novamente. Vamos lendo bem devagar e lembrando de alguns pontos. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o puro leite espiritual, não falsificado, para que por ele vá crescendo para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que eu ponho em Sião a pedra principal da estima, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, que crede, é a preciosidade. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal decisão. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram destruídos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar. Amado Senhor, como temos estudado esses dias, esta casa, ela é espiritual. E só o Senhor, o Espírito Santo, pode nos ensinar sobre ela. Pode nos falar as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. As coisas que estão no coração de Deus. Porque nós, o espírito humano, ele conhece as coisas do homem. Mas as coisas de Deus, Senhor, nós não podemos compreender, senão por Ti, ó Espírito de Deus. Então, nesta noite, continue nos falando, continue nos dando orientação pela Tua palavra, quebrando, Senhor, derrubando fortalezas, derrubando sofismas, coisas que nós mesmos erguemos, Senhor, contra o conhecimento de Deus. E leve cativo, Senhor, a nosso pensamento, a obediência de Cristo. Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, na Tua autoridade, no Teu governo, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor nós pedimos. Amém. Ontem, então, amados,
nós fizemos uma comparação do ministério do Senhor nas figuras do Velho Testamento, e Paulo nos fala isso no 2 Coríntios, que lá, apesar de ser uma figura, ele teve a sua glória. Tanto é que, se nós olharmos em Êxodo 40, nós vamos ver que quando Moisés terminou de fazer o tabernáculo, de montar o tabernáculo, a glória do Senhor veio sobre aquele tabernáculo. E se nós olharmos lá também em Crônicas, quando Salomão terminou o templo, que ele consagrou aquele templo ao Senhor, a glória do Senhor também desceu naquele templo. Então, mas nesse novo pacto, o propósito do Senhor lá era uma figura, eram sombras dos bens futuros. Mas hoje, como a palavra nos fala, nós temos a imagem exata das coisas. Mas tudo aquilo que o Senhor alcançou, que está nele, o Senhor, o livro de Apocalipse, ele nos trata sobre 3 aspectos que é importante nós guardarmos, porque isso permeia toda a Escritura. Ele fala as coisas que tenho visto, as que são e o que aqui não vi. Ou aquilo na pessoa de Cristo, o que era, então ele era, não é mais? O que era, o que é e o que há de vir. Mas o que era, não é que ele não era, não era. O que era, o que está falando ali, o que era, é aquilo que ele já realizou. Tanto é que o livro de Apocalipse, ele nos mostra isso. Ele nos dá um exemplo bem claro sobre isso. Ele fala, mostra o que o Senhor fez, que ele nos comprou com seu sangue, nos fez reis, sacerdotes para Deus. Aí mostra o que ele é, né? Não na sua fraqueza, como diz, ele foi crucificado por fraqueza, não na sua fraqueza, mas agora mostra ele na sua glória, com aqueles cabelos brancos, né? Com aqueles olhos de fogo. Senhor glorioso. Mas também começa a falar aquilo que há de vir. Que ele virá, que ele voltará, que ele realizará. Então aquilo que ele fez, aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele fará. Então toda a Escritura, ela permeia esse princípio. Desde o princípio. Né? Quando a gente vê ali que Moisés, que Adão era uma figura daquele que é juízo, a mulher era uma figura da igreja. Então, toda a Escritura, se você pegar do começo até o fim, você vai ver que lá no fim é onde o Senhor mostra toda a obra consumada. Mas ali ele diz o que há de ser. E um outro princípio que é importante nós compreendermos nesse assunto de texto, é que quando ele trata acerca de casa espiritual, de coisas espirituais, e ele fala aqui, daí, o que? O ministério do Espírito, que Paulo fala também em 2 Coríntios 3, se aquele ministério da morte, que foi temporário, tinha uma glória, quanto mais o ministério do Espírito. Mas João, ele nos fala assim, que nós somos filhos de Deus, mas ainda nós não somos o que havemos de ser. Então, toda a Escritura trabalha nos ensinando a ser feliz. Então, a nossa fé, ela tem que estar baseada num fundamento, numa obra realizada pelo Senhor. A fé, ela é um firme fundamento. Mas logo em seguida ele diz assim, que a fé, ela não é algo para você espiritualizar também. A fé, ela é uma realidade. Tanto é que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que você creia que Ele existe e que é
galardoador do que o busca. Então, quando nós falamos de casa espiritual, nós temos que ter o cuidado de não espiritualizar tudo somente. Nós contemplamos algo, então, que como se fosse tudo, ele é a casa espiritual. Mas, se nós espiritualizarmos tudo, nós vamos negar grande parte das escrituras que estão aqui. Por exemplo, Tessalônica era uma igreja modelo. Vamos para lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Claro que tudo começou com ele por uma obra do Espírito. Tudo começou com ele por uma fé, baseada em algo que o Senhor realizou. Mas veja aqui, ele diz assim, capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Então, aquilo que há fé, há realidade da vida do Pai. Se você olhar a carta de Romanos, ele começa falando, porque toda a carta de Romanos, ele nos fala acerca de que a justiça de Deus ela é revelada de fé em fé. Certo? Claro. Nós temos que ouvir o que o Senhor realizou, aí nós temos que crer naquilo que o Senhor realizou, e daí nós temos que andar por fé. Mas andar por fé não é estar parado na fé, é andar por fé. O meu justo viverá pela fé. Mas veja algo muito interessante. Romanos, vamos lá. Veja com que Paulo ele fala. Ele começa falando isso e termina falando isso. Por quê? Porque ele ia trazer revelações gloriosas para a igreja de Romanos. Mas Paulo teve cuidado no seu coração de dizer assim: todas essas revelações que vocês vão ter, se não tiver obediência da fé, isso não traz resultado nenhum. Então, veja bem, capítulo 1, quando ele fala acerca do Evangelho, acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, vamos ver no verso 5, ele diz assim: pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios, pelo seu nome. Ele começa falando, tratando do livro de Romanos, porque o livro de Romanos, ele é um livro pela qual trata da ascensão da vida cristã. E ele começa falando, ele já no começo da carta, ele diz: tudo o que a palavra gerar em vocês, uma revelação, uma compreensão espiritual e fé, ela não trará nenhum tipo de realidade se não houver obediência. Obediência da fé. Tiago fala muito claramente isso. A fé sem obras é morta. Se nós somos ouvintes, nós podemos até ser ouvintes, ouvir, mas se nós não praticarmos, nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Então, o que vamos ver lá no final, Romanos 16, agora, para falar sobre. Paulo teve um cuidado muito grande sobre esse aspecto. João, irmãos, ele foi o último a escrever. Você sabe o que João fez? O que aconteceu nas cartas que João fez? Tanto de Apocalipse, por exemplo. A primeira carta de João,
ele trata sobre realidade. Realidade. Falando que você crê que Deus é um só, Tiago fala. Está entendendo? Isso os demônios também creem em Deus. Mas quando João fala, ele fala assim, se você pratica o pecado e anda no pecado, você nunca viu nem conheceu Deus. E ele usa todo o livro da primeira carta de João, se você notar, você vai ver o que é nascido de Deus, o que é nascido de Deus, o que é nascido de Deus. Porque ele trata de uma realidade. O que aconteceu com João? A igreja estava num ponto, irmãos, que eles não havia realidade, não havia vida. Certo? Tem nome que vive, mas estão mortos. E se você olhar as cartas de Apocalipse, todas elas o Senhor trata sobre um aspecto. Então, aqui no capítulo 16, no final, lá no verso 26, ele diz assim, vamos ver o 25 também. Ora, 24. Paulo ele termina todas as cartas dele falando sobre graça e sobre fé. Graça e fé. Mas a graça e a verdade vieram em Jesus, na pessoa do Senhor. Se não há realidade da vida dele, como que é a realidade de fé e como que é a realidade de graça? Então, essa é a obra do Espírito, irmão. Tanto trazer vida, como a questão da piedade, fazendo nós crescemos nessa vida. É isso que Pedro fala na segunda carta. Acrescentai a vossa fé a justiça. Claro, nada existe sem a promessa, a obra consumada do Senhor, nada há sem a fé, hein? Porque sem fé a gente não acha como alcançar nada, mas a realidade dela está na vida do Senhor. Se nós pararmos somente na fé, né? Sem a realidade, sabe o que vai acontecer, irmão? O que pode acontecer? Porque alguns podem caminhar. Mas para alguns pode acontecer uma coisa muito séria, o que está na palavra. Sabe o que a palavra diz? Muitos apostatarão da fé. Porque a fé sem realidade é um caminho para a apostasia. E você conhece várias pessoas que já passaram por isso. Por isso que para o Senhor, para o Espírito Santo, ela termina toda a obra dele, de revelação, de fé, de graça, ela termina na realidade da pessoa do Senhor Jesus em você. Aí está tudo. Porque a vida do Senhor é manifesta, aí é seguro. Então veja aqui, ó. No verso 25 ele diz assim, 24, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. O que o Espírito vem nos revelar? A graça do Senhor. Claro. Porque se a gente começar com um toque nisso, não prove isso, não manuseia aquilo, isso não tem proveito nenhum. Mas se nós morremos com Cristo, se nós ressuscitamos com Cristo, nós temos que buscar as coisas que são a graça, a fé nessa graça e a realidade dessa graça. E aí ele diz assim, mas para alcançar, tem que haver a obediência da fé. E ele diz assim no verso 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Deus, Pai, seja dada a glória em Jesus Cristo para todos os santos. Amém. Para a obediência
Então, voltando para a primeira Pedro, quando nós tratamos, quando nós vemos aqui a questão da casa espiritual, existe uma realidade nessa casa, da vida do Senhor. Você se lembra que a palavra nos diz no final de cada carta que é escrita às igrejas, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, arrepende, volta, viver. Então, esse é um caminhar da igreja. Nós podemos, se o Senhor tratou ali sobre obediência, sobre arrependimento, é porque eles gozaram um certo tempo da vida. E aí, Deus tem contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eles tiveram na vida. Paciência, fé, tudo aquilo está ali na igreja. E o Espírito estava cuidando da questão da realidade naquela igreja. Por isso ele diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, existe a igreja, que ela é espiritual, e nós temos que ter uma visão dela, que ela no Senhor está consumada, mas existe a nossa realidade. E aquilo que o Espírito precisa trabalhar com cada um de nós. Quando o Paulo trata acerca dos dons espirituais, ele usa uma expressão assim, né? Que a cada um é dado a manifestação do Espírito. O que quer dizer essa palavra? O Espírito, sendo Espírito, quando ele se manifesta, quando ele manifesta o dom, aquilo, o que ele está dizendo ali, é que aquilo é visível, é aparente, é manifesto. O dom do Espírito, ele é manifesto. Você vê. Lembra o escritor de Hebreus, como ele fala que nós temos que cuidar para as coisas que nós temos visto e ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos dela. Está falando de realidade. E aí ele diz assim, que primeiramente foi falado pelo Senhor, depois testificado pelo Espírito Santo com sinais. O Espírito, cada dom do Espírito, ali ele diz, para manifestação. Você toca o Espírito. Você não vê o Espírito, não sente o Espírito, mas você vê a realidade do Espírito. Por isso que nós temos que provar os Espíritos, porque há outros Espíritos também que você não vê, mas que também fazem coisas. E nós precisamos do discernimento do Espírito, para saber se aquilo que foi manifesto é do Senhor ou não. Então, quando fala de casa espiritual, nós temos que ver que há uma realidade do Espírito, porque ele está falando aqui que nós somos edificados como casa espiritual, que é o que nós vimos ontem, e como sacerdócio também. E ele diz aqui, ele também guarda esse princípio, porque ele fala assim, vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo. Nós somos ou não somos? Somos uma nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos sacerdotes reais. Sabe o que é reais, irmão? Porque você se lembra a quem Abraão ofereceu os dízimos? Ao rei de Salão. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote, ele é um sacerdócio real. Porque esse sacerdote, por isso que nós somos chamados de sacerdotes reais. Porque a nossa ordem não é a ordem levita.
Nós não temos nada a fazer com aquele ministério levítico. Não temos nada a fazer com aqueles sacrifícios, com aquelas coisas. Porque nós nem éramos povo. Então nem lá naquele primeiro pacto nós estávamos incluídos. Mas nós estamos no segundo pacto. E você sabe que você não era povo. Eu também não era. Mas você sabe que você agora é povo? Por causa do Senhor Jesus. Sabe o que é um sacerdote real? Por causa da pessoa que Deus transformou. Sabe por que você é uma nação santa? Porque o Senhor Jesus, o Santo, vive em você. E você pertence a essa nação santa. Mas se o Senhor não está em você, irmão, você nem é sacerdote real. Você nem pertence a essa nação santa. Né? E muito menos a um povo adquirido, comprado, com o povo do Senhor. Só que o Senhor, aqui, essa palavra, povo de propriedade, é um povo que anda na sua presença. Anda na sua presença. Como nós falamos ontem, você é um tabernáculo de Deus. Deus habita em você. Cristo habita em você. E quem está em você é o Espírito de Deus. Por isso que ele fala aqui que você e eu estamos sendo edificados como casa espiritual e como sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Se não vier por Jesus Cristo, o Senhor não aceita. Não aceita. Você pode fazer tudo o que você quiser, você pode chorar, você pode pegar a ponta do altar, pode fazer tudo, mas sem Jesus Cristo, o Senhor não aceita. Então, nós precisamos ser edificados nisso. E nesta casa de Deus, como nós falamos ontem, sobre aquelas quatro peças que havia, o tabernáculo de bronze, o altar de bronze, onde era feito o sacrifício, né? Tinha também a pia. A pia, eles lavavam as mãos e os pés. Lembra que o Senhor disse? Ele disse: aquele que lavou não necessita senão lavar os pés. E o Senhor tem nos lavado pela palavra. Por isso que era a pia de bronze. Tudo que é bronze, irmão, representa o sacrifício do Senhor, a obra sacrificial do Senhor. Tudo que é prata é redenção, e tudo que é ouro é divino. Então, ali eles entravam no átrio por aquela porta, né, que era o caminho. Depois tinha mais uma porta, que era a verdade, e tinha mais uma, que era o véu, ali havia também, que era a verdade e a vida. Falando do Senhor Jesus. Então, quando você entrava no átrio, você estava no arraial. O arraial era onde o povo vivia. Muitos irmãos cristãos vivem no arraial. Se você ler a palavra, você vai notar que um dia o Senhor mandou tirar o tabernáculo do meio do arraial e levar para fora. Sabe por quê, não? Porque ia lá somente os que tinham compreensão e iam para adorar. Não naquela condição que eu lembrei que eu tenho que levar uma pombinha lá para ser sacrificada. E isso que representa? Representa hoje também os verdadeiros adoradores do Pai do Senhor. E quando entrava por aquela porta, no santuário, onde nós falamos que o véu foi rasgado, agora não existe mais aquele santíssimo. Tudo é chamado de santuário. Você encontrava 3 peças lá: o candelabro de ouro, a mesa de pães e o altar de ouro. E nós vimos ontem que essas 4 peças representam o candelabro de ouro, a doutrina dos apóstolos, o ensino da palavra na igreja. A comunhão, a mesa dos pães, o partir do pão, o altar e o sacrifício. E as orações
o altar de hoje. Então, eu queria, rapidamente, que nós pudéssemos olhar, depois os irmãos podem estudar mais, ler mais, procurar essas peças, mas eu vou dar alguns detalhes para que a gente possa compreender o nosso sacerdócio na casa de Deus. Uma coisa, irmão, que você precisa compreender é que todos nós somos sacerdotes. Não há alguns irmãos que são sacerdotes. As irmãs hoje são sacerdotes. Vocês são sacerdotes. E como sacerdotes, nós vamos ver na palavra, vocês podem ministrar as coisas ao Senhor. Isso é maravilhoso, porque as mulheres não podiam. Quando o Senhor fez a obra, Ele também acabou com escravo, com livre, com grego, com judeu, com homem, com mulher, mas todos são um. Hoje um escravo pode ministrar coisas espirituais, uma mulher pode ministrar, um bárbaro pode ministrar, crendo no Senhor, qualquer um, porque todos são um em Cristo. Então, esse sacerdócio pela qual você e eu estamos sendo edificados, eu quero olhar com os irmãos, lá em Hebreus capítulo 9, na continuação daquele capítulo 8 de Hebreus, depois vocês leem, irmãos, capítulo 8, quer dizer, o livro de Hebreus é maravilhoso, né? Porque ali ele faz uma comparação da casa de Deus, ele começa falando da casa de Deus, no capítulo 3, lembra? Que Moisés foi fiel sobre a casa de Deus, mas Jesus sobre a sua própria casa. Lembra que nós lembramos, irmãos, ontem? Que tão somente conservarmos até o fim a nossa confiança inicial. Porque muitos têm abandonado a comunidade. Muitos nem conhecem sobre a congregação. Ontem nós falamos sobre isso. Há edificadores que estão edificando, mas que tiraram a pedra angular. Então, essas pessoas que se achegam a esses edificadores, eles estão sendo edificados muito básicos. Eu pergunto, um irmão dele, um irmão, creu no Senhor, recebeu o Senhor, ele está numa instituição que não tem visão espiritual das coisas do Senhor. Ele está debaixo desse governo. Ele está debaixo do ensino desses edificadores. Eu quero perguntar uma coisa aos irmãos. Eles têm visão de que a casa é espiritual? Eles têm visão do sacerdócio de todos os santos? Eles falam isso, que todos são sacerdotes, que todos podem ministrar, que não há divisão na casa de Deus, que só há um sumo sacerdote. Só tem um que é superior a nós, que é o sumo sacerdote. E nós vamos ver nessas 4 peças qual é a função do sumo sacerdote e qual é a função do sacerdote. Qual é a nossa função e qual é a função do Senhor. E ele está dizendo aqui, no capítulo 8, então eu te pergunto, esses irmãos estão sendo instruídos, né? Eles talvez faltam um pouco das coisas porque não souberam. Mas aqueles que se colocaram como edificadores, porque a palavra diz ali, Jesus vai se tornar pedra de tropeço, de rocha, de escândalo. Porque eles estão destinados a tropeçarem nessa palavra, nessa pedra de escândalo. Então, aqui no capítulo 8, fala que nós temos, a suma de tudo, é que nós temos um sumo sacerdote, tal, verso 1, 8:1 de Hebreus, que se assentou nos céus, à destra do trono da majestade. Um sumo sacerdote tal. E ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou e não o.
Então, o Senhor vai falar aqui, irmãos, nós não temos tempo para ver. Mas o Senhor, o Espírito Santo, ele usou o exemplo do tabernáculo. Ontem nós falamos sobre isso. Duas coisas importantes, os irmãos devem lembrar. Até houve a dúvida de uma irmã sobre esse aspecto. Né? Primeiro, é que nós somos um tabernáculo de Deus. Mas o Senhor aqui em Hebreus fala de forma coletiva. E quando nós falamos acerca das nossas reuniões, o que nós queremos dizer, o que nós falamos é que as nossas reuniões são simples reuniões. O que se tornaram as reuniões na cristandade? São simples, até mesmo o partir do pão se tornou uma ritualidade. Então, nós, o que o Senhor está nos ensinando? Que nós somos uma casa espiritual. E por quê? Porque nós podemos nos reunir em qualquer lugar. E aonde tiver 2 ou 3, o Senhor está ali no meio de nós. Nós não estamos mais sair daqui em algum lugar, porque o Senhor está lá naquele lugar. Que coisa maravilhosa. Então a obra do Senhor fez está filmada em muito maiores promessas. E nós podemos entrar no santuário. E quando ele fala ali, ele fala de forma coletiva. E uma coisa, irmãos, que eu fiquei pensando sobre isso. Falei, Senhor, mas se o Senhor é a nossa vida, se nós somos um tabernáculo, como fala 2 Coríntios 5, se o Senhor está em nós, se a glória do Senhor encheu o Senhor, como Ezequiel nos fala, que a glória do Senhor veio e houve uma voz de dentro do santuário e falando, esse é o lugar. Se o Senhor está em nós, por que é que o Senhor deseja que nós falamos ontem, o Senhor quer um povo também. Né? O Senhor não quer uma pedra, o Senhor quer um edifício, o Senhor não quer um membro, o Senhor quer um corpo. Mas uma coisa que o Espírito me disse, irmão, que eu quero dizer aos irmãos, é que o desejo do Senhor é aquilo que ele disse para Abraão, para você e para mim, anda na minha presença, e eu te farei perfeito. Esse é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que você viva no santo do Senhor. Mas eu creio, e o Espírito está ministrando sobre isso, que ou por nós sermos crianças, como é o caso de Pedro ensinando isso, mas muitos irmãos têm dificuldade de tocar a presença do Senhor. Você lembra do Salmista 73, quando ele começou a ver as coisas, aí ele disse assim, até que eu entrei no santuário. Há muitos irmãos que ensinam a tocar essa presença do Senhor. Lembra os salmos, né? A irmã Madame Bouillon, ou aquele irmão católico, sabe? Leonardo, não sei se é uma coisa. Não, esse é agora, esse é o lado passado. Ele ensina você ir entrando na presença do Senhor e tocar a presença do Senhor. Mas eu creio que isso individualmente, ele não é uma coisa fácil de se fazer. Os irmãos demoram muitos anos, numa maturidade, para poder conseguir tocar essa presença do Senhor. Mas eu creio, irmão, que o Senhor que nos fez, nós tocarmos essas realidades espirituais como igreja para nos ajudarmos uns aos outros a tocar essa presença do Senhor. E uma vez que você toca, irmão, você percebe quando você não toca. Quando você tem uma reunião pela qual você toca o Senhor e a presença do Senhor, e você chega numa outra reunião, você não toca, você percebe a diferença. E depois a gente começa a se tornar até, e temos que ser, é o que nós falamos ontem. Se nós sairmos de qualquer reunião nossa, porque não é uma simples reunião, porque quando a igreja se reúne,
Não é uma coisa comum. É algo que o Senhor quer que nós toquemos sua pessoa. E é para isso que nós nos reunimos. É para isso que nós temos que nos reunir. E quando ele fala aqui no capítulo 9, deixa eu ir, né? Para não adiantar muito. Ele diz assim, presta bem atenção, no capítulo 8 ele fala acerca do tabernáculo celestial. Está falando, ele está fazendo uma comparação daquele tabernáculo, dizendo que o de Moisés era esse modelo do céu, mas esse modelo do céu agora é a realidade, quer dizer, o tabernáculo de Moisés não existe mais. Quando ele chega no capítulo 9, ele diz assim, ora, também, preste bem atenção a essa palavra também. Quando ele fala também, ele está ligando o primeiro tabernáculo com esse celestial. E ele diz assim, o primeiro tinha ordenanças de serviços sagrados em santuários terrestres. Porque o tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da preposição, ao que se chama o santuário, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo ao redor, em que estava o vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. O escritor de Hebreus diz, eu não vou falar sobre isso particularmente. Mas ele diz assim, ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Então presta bem atenção nisso. O que ele está dizendo é que o sacerdote, como o Senhor, como o sumo sacerdote, que ministra nesse altar, ele está cumprindo o seu serviço sumo sacerdotal. E aqui ele está dizendo, também ligando, que esse santuário há serviços sacerdotais e há serviços sagrados. Então, claro, hoje, naquela primeira peça que nós falamos, acerca do altar de bronze, o que os sacerdotes faziam ali? Haviam várias ofertas, mas 3 delas eram principais. A primeira delas era o holocausto. A outra era oferta pelo pecado. E a outra era a oferta dos manjares, ou da flor de farinha, pela qual era oferecida. Quando o Senhor fala acerca do altar de ouro, ele diz assim, não é para você fazer nenhum desses sacrifícios lá no altar de ouro. Porque o altar de ouro, ele era um altar de incenso. Então, o que Hebreus nos fala sobre esse altar? Vamos lá para Hebreus 13. Quais são o ministério sacerdotal nosso nesse altar? Nesse altar de sacrifício. 3 deles. O que representa o holocausto? Ela aquela oferta que era queimada toda a oferta. E por que ele fala do holocausto lá como a primeira oferta? Sabe por quê, irmão? Romanos 12 nos fala sobre isso. A primeira coisa que você tem que fazer de coração ao Senhor é oferecer o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Você precisa se consagrar ao Senhor Jesus. Para que você seja um sacerdote pela qual o Senhor possa te instruir, para você cumprir a sua função sacerdotal. Mas tem que ser uma vida consagrada ao Senhor. Isso é muito importante. Muito importante. Porque uma vida leviana, um sacerdote com uma vida leviana, ele vai oferecer sacrifício leviano. Você se lembra dos filhos de Eli? Ali Deus disse que aquela geração não teria mais sacerdote. Se você tiver uma vida leviana no seu dia a dia, nas suas coisas, na sua casa, você será leviano para o Senhor também, diante do altar do Senhor. Na ministração sua ao Senhor. Porque como você será ali como um sacerdote. Então, a primeira coisa, meu irmão, para você, se o Senhor vai trabalhar na sua vida para te edificar como um sacerdote, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, o Senhor vai ter que trabalhar na sua vida, vai ter que haver uma santificação nela, uma consagração ao Senhor, para que você ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nesse holocausto você vai dizer: Senhor, eu me separo do Senhor. Eu não me conformo mais a isso. Não tenho conformação a isso. Eu quero que o Senhor transforme a minha mente. Me traga revelação clara, porque uma coisa é consequência da outra. Renovação da nossa mente. Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável a Deus. E o capítulo 12 ali fala da igreja, do corpo, para que você limite essas coisas ali. Então, a primeira delas, irmãos, é o holocausto. A segunda é a oferta pelo pecado. Quem é a nossa oferta pelo pecado? É o Senhor Jesus Cristo. Não está ali? Não partimos do pão? Não tomamos do seu cálice? A obra está consumada pelo Senhor. Porque tudo, irmãos, parte disso. O sangue que o Senhor entrou, que purificou todas as coisas, só com o seu próprio sangue. E a sua carne, o seu corpo partido, ele é esse caminho novo e vivo que foi inaugurado para nós. Para que a gente possa entrar com ousadia num santuário. A presença do próprio Deus. Então, toda a capacitação, e você nem podia, como gentil, entrar lá, muito menos as mulheres, como nós estamos falando, e muito menos entrar no Santo dos Santos, na presença do próprio Deus. Mas o que o Senhor fez, o seu sangue, ele nos abriu esse caminho novo e vivo. E ali, em Hebreus, fala uma coisa muito importante. Porque ele fala assim, que você deve entrar lá com inteira certeza de fé. Mas ele fala assim, com o corpo, com os corações purificados da má consciência. E com o corpo lavado com água. Isso fala de santidade. É necessário consagração e santidade para podermos entrar na presença do Senhor. É assim que devemos nos estar portados, estar vestidos. Não por nós mesmos, não por nossos méritos, não por nossa capacidade, não por nada que nós tenhamos feito, não por nada que nós possamos fazer, mas tudo pelo Senhor. Inteira certeza do Senhor. E a terceira oferta que era feita ali, era a oferta de manjares ou a oferta de flores, farinhas e cereais. O que isso representa? Representa
as nossas ofertas, os nossos dízimos. É o que ele fala logo em seguida, aqui do capítulo 13, veja bem. Então, nesse momento, nesse altar, quais são os sacrifícios que nós oferecemos ali? Quais são os sacrifícios? Senhor, eu me entrego totalmente a Ti, em holocausto, como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é um sacrifício espiritual, agradável a Deus. E você só pode fazer isso por Jesus. Em você não há mérito nenhum, não há condições nenhuma. Você tem que entrar por Jesus. E daí você também vai agradecer o Senhor. Senhor, louvado seja o teu santo nome, por tua morte, por teu sangue, por teu corpo partido. Irmão, aqui diz assim, veja o verso 15. Ele está falando sobre o altar aí, certo? É o verso 10. Temos um altar. Temos um altar. Esse é o altar de sacrifício. É o altar de bronze. E aí no verso 15 ele fala: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso é muito importante, irmãos, porque não é algo que você deve fazer de forma espiritual em você mesmo. É claro que o Senhor usa, mas os sacrifícios de louvor são lábios que confessam o seu nome. Você fale ao Senhor, fale na sua presença, adore, diga a Ele. Sabe por que isso, irmão? Porque os anjos e os principados, eles não sabem o que você pode estar adorando a seu espírito, que não é negativo, não é isso. Você deve fazer, e deve fazer constantemente. Mas o Senhor mostra através da igreja aos principados e potestades a sua multiforme sabedoria. E quando você confessa também diante dos anjos. Quando você louva diante dos anjos. E logo em seguida, veja lá. Olha como uma coisa está ligada a outra. Verso 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, ou de repartir, ou daquilo que você oferece ao Senhor como um sacrifício em cheiro suave. Eu digo para os irmãos, está errada essa palavra? Não, leva para Jesus nisso. Se você for oferecer sua oferta no altar, e você te lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, se oferece. Paulo diz assim, os que ministram no altar comem das coisas do altar. Ele está falando ali de oferta, de dízimo. Daí ele diz assim, porque em tais sacrifícios Deus se agrada. É o que Paulo fala em Filipenses, que é um sacrifício em cheiro aprazível e agradável a Deus. Agora, vamos para o segundo. O segundo que nós também ministramos, que é a mesa dos pães. Na mesa dos pães também é o ministério sacerdotal. Na ceia do Senhor é um ministério sacerdotal. Os irmãos podem ministrar, as irmãs podem ministrar, podem fazer sacrifícios de louvor, graça, oferta, se oferecer ao Senhor em holocausto. Os irmãos e as irmãs, porque é um ministério sacerdotal. O segundo é a mesa dos pães. Lembra que nós falamos que eles faziam pão e eles comiam pão? Então, o que isso representa? Representa a comunhão entre os irmãos. Comunhão é comunhão. Por quê? Porque nenhum de nós aqui é sumo sacerdote. Porque a ministração que é feita através do candelabro, que é o ministério da palavra, aquele candelabro de ouro, ele representa a pessoa do Senhor. Nós somos as lâmpadas.
E esse mistério de manter esse candelabro aceso, tanto o candelabro quanto o altar de ouro, que era o altar onde havia as brasas para ser queimado o incenso, quem realizava isso era o sumo sacerdote. Ele que mantinha isso de manhã e à tarde, aceso, constantemente. E era um fogo. Depois vocês leem em Levítico, capítulo 9, o último versículo, e vocês vão se lembrar também do capítulo 10, pela qual aquele fogo que desceu do céu, que consumiu o holocausto, era um fogo do céu. O sumo sacerdote pegou aquele fogo e com ele acendeu o candelabro e o altar de bronze. E o altar de ouro. E o que aconteceu, irmão, quando Nadab e Abiú entraram lá dentro para acender o candelabro e para manter a cena? O que aconteceu? Eles levaram fogo de céu. E eles morreram na presença do Senhor. Então, esse é um assunto muito sério para nós que ministramos a palavra. Porque o ministério da palavra na igreja, ele é feito pelo Senhor. No altar aqui nós vamos ministrar coisas espirituais ao Senhor. E sacrifício de louvor. Na mesa dos pães, nós vamos ministrar Cristo um para o outro. Comunhão. Por que comunhão, irmão? Porque um irmão, por mais abençoado que ele seja, ele não é a casa de Deus. Ele não é o corpo de Cristo. Ele é apenas um membro. E ele precisa do Cristo que é a vida do outro irmão. Por quê? Porque cada um de nós recebeu uma medida da fé e uma medida do dom de Cristo. Por isso que nós não podemos ter o mais alto conceito do que convém de nós mesmos. Quando uma igreja tem um irmão que tem o mais alto conceito, toda a igreja fica na medida daquele irmão. Só daquele irmão. E nunca vai alargar a medida de Cristo. Porque a altura, a profundidade, a largura, isso nós falamos de nós. Nós que temos servido ao Senhor. Nós temos que entender isso claramente. Que a medida que o Senhor tem na sua vida, eu não tenho. Ainda que seja pequeno. Mas eu não tenho. E para eu gozar e conhecer o Senhor de uma forma mais abundante, eu tenho que ser com todos os santos. Por isso, irmãos, que na comunhão, quando fala, quando nos reunir para comunhão, e isso é uma das coisas que nós temos que perseverar. A comunhão. Ele diz, cada um de vós. Você, nessa comunhão, ele é um serviço sacerdotal. E nesse serviço sacerdotal, você precisa exercer o seu sacerdócio. De fazer o pão, de comer o pão, de dar o pão. É um serviço sacerdotal. E nesse serviço, você, irmão, também pode. Você pode profetizar, você pode orar, mas uma coisa que eu quero lembrar às irmãs que ainda não se colocam, que dentro da casa de Deus, na presença do Senhor, você peça ao Senhor. Peça ao Senhor te dar revelação. Porque as irmãs não estão impedidas de exercer o seu ministério sacerdotal. Mas há certos cuidados que nós devemos ter. Não sejam pisados de cabelo, das suas vestes, né? E os homens também. Eu creio que nós, homens, na presença do Senhor, nós devemos nos portar com decência. Eu acho que isso faz parte. Não estou querendo botar costume, não estou querendo botar regra, nada disso. Mas eu creio que quanto mais a santidade do Senhor é revelada para você, maior vai gerando o temor no seu coração. Isso é uma consequência natural. Quanto maior você vê a glória do Senhor, mais você vê o seu pecado.
mais você vê a sua situação. E então são cuidados que o Senhor revela a cada coração. Mas você pode profetizar, você pode orar, você pode compartilhar, você pode ter uma doutrina. Agora, quando se fala do ministério da casa de Deus, ministério da palavra, que representa o candelabro de ouro, ali é o serviço sumo sacerdotal. É Ele que mantém, é o Senhor Jesus que mantém a casa de Deus. Porque aí envolve doutrina, envolve ensino. E nesse ponto, as irmãs não têm ministério. Sobre o ensino, sobre o ministério da palavra. Você não é chamado, você é uma sacerdote. Pode ministrar essas coisas. Mas na questão que diz respeito a ensino, que diz respeito a apostolado, que diz respeito a profetas, que diz respeito a evangelistas, pastores e doutores, isso, ministério da palavra de Deus, na casa de Deus, esse cargo não vem sobre os irmãos. O Senhor Jesus não dá. Então, nesse candelabro, nós somos só as lâmpadas. O Senhor Jesus tem que ministrar através de nós. O Espírito Santo, o Espírito dele tem que nos capacitar e ministrar. E se o Senhor não fizer isso, nós estamos oferecendo fogo estranho perante o Senhor. Aí, o Eclesiastes nos fala sobre isso. É preferível a gente ficar quieto na casa de Deus do que oferecer sacrifício de fogo. Não sabe que você está na presença de Deus? E ali é interessante, porque ali é uma palavra profética. Porque a casa de Deus lá não eram eles todos que podiam entrar e profetizar lá. Quem poderia profetizar? Falar na presença de Deus. No Santo dos Santos, ninguém falava. Como sacerdote não falava. Ele ouvia. Tanto é que ele entrava com o nome dos filhos de Israel. E ele tinha que ouvir o Senhor. Fala, perdoa-me. E aí ele saía dali feliz e avisado. E também, esse é um assunto sério para nós. Quanto mais o Senhor vai mostrando, mais temor vai gerando no coração. E o Senhor, as lâmpadas também, ele tem as suas escudinhas que ele vem nos limpar, formar, para que a gente brilhe na casa de Deus. Mas esse é um ministério sumo sacerdotal. Nós somos só lâmpadas, somos só vasos, só instrumentos. Mas como Paulo fala, é por Cristo que falamos na presença de Deus. Se não for assim, meu irmão, ó Senhor, o Senhor tem muita misericórdia na minha vida. Muita misericórdia. Mas a despeito de mim, o Senhor vem nos ensinando. E quanto mais o Senhor fala, mais temor gera no meu coração. Sobre abrir a boca na casa de Deus. Abrir a boca. E o quarto, irmãos, para nós terminarmos, era o altar de ouro. Como nós falamos, aquelas brasas que ficavam ali eram daquele fogo que também acendeu o candelabro, do mesmo fogo que desceu do céu. E quem é esse fogo, irmão? Lembra lá? Sobre cada pessoa apareceu uma chama de fogo. Qual foi o testemunho do seu Deus? Que nós somos lâmpadas. Porque o Senhor, aquele fogo desceu do céu. Era o Espírito Santo. E é com aquele fogo, com esse Espírito Santo, que está toda a vida nossa, em todos os sentidos da igreja. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nós nada também. Agora, o altar de ouro, ele era aceso, as brasas ficavam acesas, aí era o sacerdote ali e colocava o incenso. Uma coisa interessante, vamos ler esse assunto, irmão, sobre o incenso.
Vamos ler dois textos para nós vermos. Lucas capítulo 1. O Senhor me chamou a atenção e eu fui ler e estava bem claro o assunto aqui, que não é manter acesa aquele fogo e pegar o incensário, aquela brasa, e o incensário e levar para dentro do Santo dos Santos, isso é obra do sumo sacerdote. E lá em Apocalipse 8 fala que o incenso são as orações dos santos. Vocês se lembram desse texto? Que lá são as orações dos santos. Que aquele anjo pegou e colocou no incensário e levou na presença de Deus. Quem fazia isso era o sumo sacerdote. E no livro de Hebreus mostra que esse altar ele está dentro do Santo dos Santos. Como assim? Pela palavra ele estava fora, de frente para o véu. Mas por que lá em Hebreus coloca ele dentro? Sabe por quê, não? Porque por causa dos irmãos que estão no céu. Eles estão debaixo desse altar. Então, isso nos mostra que esse tabernáculo toca o céu e toca a terra. Por isso que ele diz lá, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seus do céu. Porque esse sacerdócio nosso não termina na casa de Deus. Não é só para as nossas exercemos a nossa função sacerdotal. Quando você sai lá para fora, você continua sendo um sacerdote. Você continua exercendo a sua função sacerdotal. Levando a palavra para quem não conhece, orando pelas pessoas, orando pelos governantes, orando na sua casa. Vai chegando um tempo que você vai parar de orar por você mesmo. Porque o sacerdote ele não busca o seu próprio interesse. Sempre a função sacerdotal é servir. E você vai começar a orar pelos outros, perceber, falar, seja do Senhor com os outros. Falar também com aqueles que estão só no arraial, vivendo aquela vida de povo de Deus, mas ali só no arraial, sem gozar dessa graça, dessa casa, e compreensão espiritual para isso. Mas Lucas 1, questão de Zacarias, diz assim, veja bem, o verso 8 diz, e aconteceu, 1:8 de Lucas, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus. Vocês se lembram também de Atos 3? Quando estava com o irmão servindo ao Senhor, na presença de Deus. E aí diz assim, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Está vendo? O povo não podia entrar lá, mas o povo todo estava orando. E ele foi ali para oferecer aquele incenso. E esse incenso, vamos lá para ele, capítulo 1. Deixa eu ver se é. No capítulo 30 fala acerca do altar do incenso. Então vocês leiam, mas eu quero ver aqui. Nesse verso 9 que fala aquilo que eu tinha falado com os irmãos. Que aqui, no capítulo 30 mesmo, a partir do verso 34, cada uma desses aromas representa algo do Senhor. Porque toda oração nossa, aqui, você vai ver, você não pode colocar nada seu aqui nesse altar de Deus. Então ele diz aqui, tudo nós entramos pelo Senhor. E aí diz assim, no verso 37, porém o incenso que farás, conforme a composição deste, não farei para vós mesmo, tanto será ao Senhor.
Então, essas orações, você faz lá no seu quarto, como um sacerdote, aquilo você pode colocar você. Mas essa, irmão, que é o altar de ouro, pela qual nós nos reunimos para oração coletiva da igreja, exercemos a nossa função sacerdotal, a qual nós colocamos um incenso no altar. Isso você deve ser santo ao Senhor. Nada de vós Deus parou. E o segundo aspecto muito importante, verso 38, o homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu reino. Um segundo aspecto muito importante, e também essa fórmula não podia ser ensinada. Por quê? Porque o Espírito nos ajuda na fraqueza. Você nunca vai fazer uma oração, você vai trazer e vai demorar sempre aquela mesma coisa, aquela repetição. O Espírito Santo é que tem a forma. E não é para você, chefe, é para o Senhor, chefe. Não é para o irmão, chefe, é para o Senhor, chefe. E aí o Senhor Jesus Cristo, qual é o ministério dele como sumo sacerdote? Que nos fala também, ele intercede por nós. Vive por interceder por nós. Isso representa o quê? Que ele pega todo esse incenso e leva para dentro da presença do Senhor. Essa é a função dele. Como um advogado, como alguém. E daí ele ouve o Pai. Leva as orações. Por que nós devemos orar? Qual é a nossa função sacerdotal? Por essa cidade, por esse país, pelas pessoas que não conhecem o Senhor, pelas pessoas que estão aí dentro das igrejas, sofrendo no arraial, sofrendo das suas funções, do que o Senhor quer edificá-las. E podemos também, nas outras reuniões, alguma coisa, nós colocarmos, vamos orar, por algo que tem acontecido com o irmão, com o outro. Mas esse assunto do altar de hoje não é para nós, será, e não é para nós. É totalmente ao Senhor. Totalmente. Aí, isso o Senhor Jesus leva diante do Pai essas orações. O Pai fala, e Jesus, tudo que ele tem ouvido, ele fala ao Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá a coisa. Que coisa maravilhosa. Da tua mão recebemos, e da tua mão recebemos. Então, amados, para nós encerrarmos, tudo que o Senhor tem trabalhado na sua vida e na minha vida hoje, são dois aspectos muito importantes. Conformar a Cristo. Só que os dois é uma coisa só. É conformar você a Cristo individualmente. E também nos conformar a Cristo coletivamente. Até que todos cheguemos à unidade da terra e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A estatura de varão perfeito. A completa varonilidade. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ainda tem outras coisas que a gente poderia compartilhar, mas vamos ficar com essa medida, para que os irmãos possam meditar nisso. E meditar entre vocês. Sentem juntos, meditem juntos, ouça a medida de cada irmão, considere diante do Senhor. O que é dúvida, põe diante do Senhor. Não se ponha numa condição de que você sabe todas as coisas. Se a gente pensa saber, a gente ainda não sabe como convém saber. A gente só sabe uma medida. A gente ainda não viu a plenitude de tudo. Vamos orar juntos. Se há uma dificuldade, vamos clamar juntos. Irmão, se nós não compreendemos as coisas do Senhor, nós vamos sofrer individualmente.
A igreja vai sofrer. E a igreja do Senhor nessa cidade vai sofrer. E o Senhor vai sofrer. E o Senhor tem chamado os irmãos já têm uma caminhada. Já experimentaram coisas diferentes. Mas o Senhor quer avançar. Quem mais? As etapas do povo de Israel, se você ler, cada etapa, são 43, se não me engano. Essas são as etapas de Deus para nós que servimos. Mas quanto tempo eles não ficavam parados numa etapa? Quanto tempo? E o Senhor, Ele quer fazer. Mas a gente não pode ser tardio, porque isso nos atrasa. Nos atrasa. E o Senhor quer avançar. Ele quer dar mais um passo. Mais um passo. Vamos orar. Amado Senhor, bendito seja o teu santo nome, Senhor. O que olha não viu, nem ouviu que ouviu, nem passou no coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Queremos dizer que te amamos. Queremos te agradecer, Senhor, já por algumas coisas que o Senhor tem nos feito enxergar. E ao mesmo tempo, queremos pedir perdão naquilo que ainda não avançamos. Que o Senhor quer que nós avancemos. Mas, Senhor, a despeito de nós, continue, tenha misericórdia de nós, e continue falando conosco, continue tratando, continue nos fazendo chama. Queremos dizer que não queremos como aquele endurecer nosso coração, quando o Senhor faz. Mas aqueles que dilatam o seu coração para ter o teu nome. Senhor, continue nos falando. Não desista de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.